Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, gente! Quem está feliz com a Conferência Impacto? E eu quero falar com vocês nesta manhã uma palavra de desafio. Deus nos criou, o pecado nos estragou, mas Jesus nos restaurou. E a nossa palestra hoje é em inglês, Restart. Gostou do tema? Restauração. E Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Eu venho falar em nome de Jesus, na autoridade do Espírito e da palavra de Deus. Não sou absolutamente nada, mas Deus quer restaurar você. Deus quer nos restaurar. E eu escolhi um texto muito conhecido. Está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Eu queria que você ficasse de pé, em reverência ao Deus da palavra, e que nós nos curvássemos diante da autoridade da palavra de Deus nesse momento. Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6, diz-nos assim a santa palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor nesta manhã. Já refletimos nesses dias, já oramos, já te adoramos. E nesse dia final, que estamos aqui, diante de um propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Um propósito de restauração, Senhor. O Senhor quer nos fazer novos novamente. O Senhor quer um recomeço na minha vida, na vida de cada um aqui, Senhor. E louvamos o Teu nome porque nós somos vasos de misericórdia. Não somos vasos de ira. Somos vasos do Teu amor incondicional. E nós gostaríamos que o Teu Santo Espírito nos quebrantasse nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito produzisse arrependimento, quebrantamento. E que um recomeço comece hoje aqui, Senhor, na minha vida. Na vida de cada jovem, na vida daquele que está nos assistindo. Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós não queremos viver uma vida dupla, hipócrita. Queremos viver sinceramente, honestamente diante de Ti e diante uns dos outros. Que o Teu Santo Espírito nos visite com graça e poder. Que o céu se abra e derrame o poder do Espírito Santo sobre nós aqui. Que haja batismo de fogo, de quebrantamento, de arrependimento, de alegria, de gozo, de satisfação. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse tema está muito famoso. Criação, queda e restauração. Até nas igrejas neopentecostais estão usando. Eu conheço um
pastor amigo meu, que ele é neopentecostal. E restauração termina com apelo e com oferta. Então, se você quer restaurar, dê uma oferta para comprar o galpão. Para que no próximo impacto nós estejamos lá com 2, 3 mil jovens celebrando ao Senhor. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque aqui nós temos o vaso feito, o Deus que nos criou. Nós temos o vaso estragado, aquilo que o pecado faz na nossa vida. E mesmo depois de salvos, de regenerados, nós somos redimidos, mas o diabo, a presença do pecado traz ainda muitos estragos na nossa vida. Ele nos libertou do poder do pecado, mas não nos libertou da presença do pecado. E o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E quando você olha para a ferramenta que está sendo discutida aqui, a ferramenta da tecnologia, que pode ser uma bênção na nossa vida, mas a ferramenta da tecnologia pode ser uma ferramenta de Satanás para estragar a nossa vida. Estragar o nosso relacionamento com Deus, estragar a nossa vida sexual. Eu tenho um amigo que diz: pastor Ival, o senhor sabe que tem um aplicativo? E ele dizia: eu tenho esse aplicativo. Ele disse para mim: crente. E onde eu estou, eu chamo meninas, no mundo inteiro. Ele é bonitão. Eu falei: então não deve sobrar. Eu falei: mas não tem aí nesse aplicativo um momento em que Deus chama você para orar? Ele disse: não. Quantas pessoas estão estragadas hoje? Viciadas em pornografias, viciado e usando a tecnologia para muita coisa, que ao invés de ajudá-lo a crescer espiritualmente, isso tem estragado você, tem destruído você. Você que está aqui nesse encontro, você que é crente, mas já está dormindo juntos. Eu escrevi um livrinho sobre isso. Não pode viver juntos sem se casar. Você tem essa luta. Você diz: não, pastor, eu não estou vivendo junto. A gente só marca encontro em lugares diferentes. Se você é crente, isso tem trazido uma tristeza muito grande para você. Tem ou não tem? Porque o crente, quando peca, ele entristece o Espírito Santo, ele é entristecido pelo Espírito Santo. Deus nos fez um vaso perfeito. Esse vaso, ele está estragado pelo pecado, apesar de estarmos redimidos, apesar de estarmos em processo de crescimento, de santificação, nós estamos estragados. Mas o que esse texto vai nos ensinar nesta manhã é que Deus pode fazer de mim e de você um vaso estragado e um vaso perfeito. Amém? Deus pode moldar você aqui nessa manhã. E eu gosto do Jonas Madureira. Eita, cara inteligente. Ele tem umas ideias que eu fico assim: onde esse cara arrumou isso? Não é assim?
E o pastor Hernandes, que fala das fraldas do Hermon e das grinaldas da graça, eu fico, meu Deus, onde é que esse homem arruma um negócio? Difícil, né? Aí eu fiquei, mas o que é que eu vou falar? E eu quero tirar 3 lições aqui. Primeiro, a descrição do oleiro. Se você for para Isaías, capítulo 63, Isaías, capítulo 63, no versículo 16. Dá para colocar na tela aí ou não? Isaías 63, versículo 16, tá? Ou não? Vamos ler juntos? Isaías 63, versículo 16. O que diz a palavra de Deus? Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece. Israel, tu, Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome, desde a antiguidade. Eu não sou conhecido de Abraão, eu não sou conhecido de Israel, mas tu és o nosso Pai. E veja no 64:8 o que ele diz. 64:8, o que ele diz? Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o quê? O barro. E tu, o nosso oleiro. E todos nós, obra das tuas mãos. Se nós formos fazer um estudo descritivo de Deus como nosso oleiro, a primeira ideia que nós vamos ter na Bíblia é a ideia de que Ele é nosso Pai. E Pai tem o sentido de origem. Significa que nós somos criados por Ele. E Pai, no sentido de criação, significa que, ao sermos criados por Ele, nós somos propriedades exclusivas dEle. O artista, ele é dono da sua arte. Mas se nós olharmos para a figura do Pai, nós vamos entender que também Ele é soberano para fazer qualquer tipo de vaso. O apóstolo Paulo, usando a expressão, ele diz que há vaso de prata, há vaso de ouro, há vaso de madeira, há vaso de barro. Há vasos para todos os tipos de finalidade. Há vaso para flores. Há vasos para água. Há vasos para serem usados em qualquer tipo de utilização, de utilidade. Mas o que é bonito é que o vaso, ele é um reflexo, ele é uma expressão da mente do oleiro. Quando o oleiro vai fazer um barro, um vaso, ele usa a ferramenta, o material, a matéria-prima que é o barro, mas ele tem um conceito na sua mente do que ele quer fazer. Ele é o artista, ele é o arquiteto. E é tão bonito isso porque Deus nos faz de forma singular, única, exclusiva. Isso é bom, isso é ruim. É bom porque aumenta a sua autoestima. Eu sou único. É ruim porque se tivesse 2 sarivais, ninguém aguentaria. Nós somos o quê? Únicos, exclusivos. Então, como é seu nome? Gabriel. Tem muito Gabriel aqui, pode ter vários Gabriels.
Mas você é único. Deus diz assim: Gabriel, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso é bom, não é? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Gabriel. Você já pensou nisso? Mas o que eu estou observando aqui no texto, veja lá, em Jeremias capítulo 18, que esse oleiro maravilhoso que é Deus, e a palavra do Senhor vem a Jeremias, e ele não está querendo simplesmente descrever, mas ele quer mostrar uma fotografia, e ele diz: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Eu quero mostrar a você a importância que vocês têm para mim, o significado que vocês têm para mim, mas eu não quero fazer uma monografia sobre casa de oleiro. Eu quero que você desça, eu quero que você veja, de forma concreta, de forma tangível. E ele desce. E veja no versículo 3, por favor, lê comigo, 18:3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Eu acho isso aqui de uma beleza tão grande, porque Deus não nos fez e nos deixou. Ele está o quê? É entregue a sua obra. Vocês que fizeram o primário, sabem que o entregue está na voz o quê? O verbo entregue está na voz presente. Presente o quê? Contínuo. Então Deus não fez você, Deus não nos fez, Deus está nos fazendo. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Então ele não pegou aqui o Danilo, fez o Danilo, essa coisa horrível, feia, entregou para a gente. Não, Deus está entregue nessa obra, Ele está trabalhando na vida dele, Ele está tirando os defeitos, deletando os defeitos, implantando um chip novo nele, Ele está modelando. E essa coisa feia, horrível, essa coisa estragada, vai ser semelhante a Jesus, porque nós seremos co-participantes da sua natureza. Então não dá para fumar maconha, não dá para você desistir, não dá para você, vou me matar, porque Deus está o quê? Entregue a sua obra. Ele trouxe você aqui para esse encontro, porque Ele está trabalhando em você. Ele está entregue à sua obra. E é tão interessante isso, porque a ferramenta de fabricar o vaso é uma roda. E o oleiro, ele para girar, ele gira com os pés. Mas o vaso está nas suas mãos. Mas a ideia do vaso está na sua o quê? Cabeça. Então ele está entregue o quê? Totalmente. Então não dá para você sair daqui hoje e dizer assim: ah, Deus se esqueceu de mim, Deus não pensa em mim, Deus faz nos outros, mas não faz na minha vida. Ele está focado no trabalho dele. Ele nos criou, mas Ele trabalha. E veja, lá em Isaías capítulo 64, Isaías 64, no versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade
não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em mim. Amém? Nós somos um vaso dele, um vaso de misericórdia. E ele está focado em modelar a nossa vida, em trabalhar a nossa vida. Ele está ocupado com os seus pés, com a sua mente, com as suas mãos, com o seu coração, com o seu suor, com a sua transpiração, com o seu esforço. Ele está trabalhando em mim e em você, em nome de Jesus. Creia nisso. Mas em segundo lugar, a descrição do vaso. E o vaso, aqui no texto, é de barro, porque ele vai para a casa do oleiro. Porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus criou o homem, ele criou o homem do pó da terra, do barro. E o valor do vaso não está na sua estrutura física, no seu valor material. Se nós pegarmos a composição do nosso corpo, isso, se vendido, chegará a $7. Eu acho que você merece mais. Deus nos fez do pó. E a Bíblia diz que nós somos pó, e ao pó nós retornaremos. Mas dentro desse vaso de barro, Deus colocou um tesouro, que é o conhecimento de Deus. O Deus que diz, haja luz. O Deus que diz para que o homem se tornasse alma vivente. É o Deus que um dia disse para mim e para você, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Você se tornou uma nova criatura. Você é um vaso de barro. Você é um vaso frágil. Você é um vaso estragado pelo pecado, mas você carrega dentro de si o tesouro do conhecimento de Deus, da presença de Deus. Diz amém aí. Amém. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está o quê? No mundo. Quando você for para o juízo final, Deus vai dizer, internauta bom e fiel. É assim? Entra no gozo do teu Senhor. É isso que vai dizer? Investidor. Ele vai dizer o quê? Servo. Servo. Porque o vaso existe para ser útil. Nós somos como o vaso nas mãos do oleiro. E o oleiro nos fabrica para nos usar. Somos vasos de honra. Somos vasos para que a glória dele se manifeste na nossa fraqueza. Irmãos, a grande exibição da graça de Deus na eternidade está lá em Efésios capítulo 3. Nós, como vasos de barro, como vasos perdidos, como vasos estagnados, nós seremos apresentados no mundo espiritual como vasos transformados pela graça de Deus. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o quê? Louvor. Mas já estou terminando. Porque os preletores internacionais falam 2 horas, mas os de casa, 30 minutos. É perseguição espiritual. Qual é o valor do pó? Vocês já viram alguma nação brigando com outra por causa de barro? A Ucrânia está brigando com a Rússia por causa de quê? Tem briga no Oriente Médio, tem guerra no Oriente Médio por causa de quê? Por causa de pó? Já viu falar nisso? Olha, tem um pó lá que é de primeira. Vocês já viram isso?
Sabe por quê? Porque isso reflete o que o mundo pensa de nós. O mundo não está preocupado com nós. Só quem se preocupa com pó é Deus. Só Deus que briga por pó. Só Deus que mandou o seu filho vir aqui morrer pelo pó. O diabo vem somente para matar, roubar e toda a ferramenta tecnológica que nós temos hoje, ela pode ser usada para o bem, mas pode ser usada também para destruir você. Eu nunca vi um congresso da ONU para discutir sobre barro. Os BRICS lá, as 7 maiores nações do mundo se reuniram para fazer uma discussão sobre barro. E o barro somos nós, ninguém se importa conosco. Ninguém se importa com você. Ninguém se importa com a sua dor. Ninguém se importa se você está viciado na internet. Ninguém se importa se você está fumando, cheirando. Ninguém se importa. Só Deus o quê? Se importa com você. Deus ama você. Ninguém sabe o que você faz. Ninguém se interessa por aquilo que você faz. Só Deus. Só Deus. E eu acho lindo, porque o vaso, ele é de barro, o seu valor é insignificante, a sua singularidade está no fato de que cada vaso é artesanal. Se você olhar para esse texto, não dá para você transformar isso aqui numa indústria de barro, de vaso. Deus vai construindo vaso a vaso. A durabilidade e a fragilidade do barro e do vaso de barro, vocês já sabem. Mas eu quero concluir chamando a sua atenção para o processo de fazer o vaso. Porque veja no texto de Jeremias que o vaso ele está sendo feito. Eu acho isso aqui de uma beleza, de uma profundidade tão grande. Porque ele está fazendo o vaso. O vaso é o produto final. Não é isso? Mas a matéria-prima do vaso é o barro. E o barro, ele é maleável. Aquilo que Pedro coloca lá na sua primeira carta. Ele diz que nós somos moldados, moldáveis. Significa que se Deus quiser hoje libertar você, transformar você, mudar a sua vida, libertar você de qualquer tipo de pecado, se você quiser hoje, Deus pode recomeçar você. Tem uns aqui que vai dar trabalho, porque fizeram tatuagem só no corpo da ressurreição. Mas fica tranquilo que Jesus vai estar tatuado no céu, vai ter na coxa dele. E vai ter a tatuagem da cruz na mão. Então, você vai ter companheiro no céu tatuado. Mas no corpo da ressurreição, eu acho que você não vai ter tatuagem. Mas o que esse texto nos ensina é uma mensagem de esperança. O vaso de barro é maleável. O vaso e o barro está nas mãos do obreiro. O vaso, ele se estraga. E você está estragado como crente na mão do oleiro. Deus não jogou você fora. Você está com esse pecado escondido? Você está vivendo esse problema? Mas Deus não jogou você fora. Diz amém aí. Deus não jogou você fora. Por exemplo, quando eu vou escrever um sermão,
Eu gosto de escrever o sermão assim, eu começo a escrever, depois diz, não presta. Eu pego, faço o quê? Amasso e jogo fora. E acaba não saindo muita coisa não, mas eu acho que aquilo que eu terminei foi o melhor que eu fiz. Tudo que a gente estraga, o que a gente tem a tendência? O quê? Jogar fora. Mas Deus, Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida. E não importa os estragos que você tem hoje. Você está nas mãos de Deus. Isso significa que você pode ser refeito, segundo a vontade do oleiro. Veja aí. Veja aí. No versículo 6. Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó, casa de Israel. Esse negócio aqui, do vaso na mão do oleiro, isso significa uma disputa de vontades. Onde começa isso? No Éden. Porque diz assim, eu quero que vocês sejam o quê? Isto, esta é a minha vontade. Mas o diabo diz assim, olha, no dia que você desobedecer, você será o quê? Igual a Deus. A nossa vida cristã é uma disputa de vontades. Eu quero ser igual a Deus. Eu quero o lugar de Deus. Eu quero a glória de Deus. Você já notou isso? E quanto mais a gente briga com Deus, querendo que a nossa vontade seja feita e que não a vontade dele seja feita, nós o que? Nos estragamos. Nos estragamos. Veja no versículo 5, e eu estou terminando. Então veio a mim a palavra do Senhor. Essa palavra que eu estou dizendo para você aqui, não é minha, do pastor Arival. Essa palavra é do Senhor para você nessa manhã. A palavra é do Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor. Essa pergunta foi feita para o povo de Israel, para você que está aqui nesta manhã. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Será que Deus não quer começar um avivamento na igreja evangélica brasileira, na igreja evangélica presbiteriana com vocês? Refazendo vocês a partir de hoje? Nós não estamos orando por isso? Mas sabe o que esse texto nos ensina? É que a possibilidade de Deus de nos fazer novos, ela está sendo posta para mim e para você nesse encontro. Criação, queda e o quê? Redenção. Vamos ficar de pé? Cadê a banda Maluco Beleza? Cadê ela, a banda? A banda aqui. Quem quer que Deus recomece você hoje nesse encontro?